Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais um período, né? E vocês vão ter aí mais alguns períodos comigo, né? Durante aí a graduação de vocês. Eu espero que seja bom, né? Que seja uma boa notícia para começar o semestre, né? Praticar é bom, né? Vocês são uma turma muito boa. Eu gosto muito de vocês. Produzem, né, participam das aulas. Já vi lá que o pessoal comentando no chat, né, que tá disponível, né, Daiane, o Will, a Débora, né, as duas Déboras, né. É, então já tem lá uma atividade, né, disponível na plataforma, que é o chat, né, conversando ali com vocês sobre terapia cognitiva, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também na nossa aula de hoje, né? Então, a proposta, né, da nossa aula é apresentar o nosso projeto, mostrar, né, compartilhar aqui com vocês qual vai ser o nosso caminho, né, a nossa direção neste semestre. Acredito aí que a gente vai fazer um bom trabalho, né, e aí eu até vou compartilhar com vocês hoje mais ou menos o modelo que nós temos aqui de entrega, né? Uma forma que a gente pode organizar a nossa entrega do nosso projeto, né? Nesse semestre. Mas eu queria começar aqui, né? O nosso curso, né? Em TCC, mostrando, né? Contando para vocês os benefícios, né? As coisas boas, né? De seguir essa abordagem no ambiente clínico, em outros ambientes também, em outras áreas também, né, como a área escolar. Muitos dos conteúdos que a gente viu, né, até então são aplicáveis na TCC, como, por exemplo, a teoria do Piaget, que é uma teoria cognitivista, né, o Ausubel, alguns conceitos do Bandura, né, são associados também à perspectiva beckeriana, né, o olhar do Beck, né, sobre o comportamento humano. Na nossa prática clínica, né, já vou falar aqui nossa, porque daqui a pouquinho vocês já estão, né, nessa prática também. É uma abordagem que contribui muito para o desenvolvimento do nosso paciente, do paciente. Ele se sente confortável e colaborativo com o processo, fazendo parte mesmo do processo, né? E isso contribui muito para o bem-estar dele, né? E para aí, o desenvolvimento de tantas habilidades e comportamentos satisfatórios, né? Então, a TCC nos dá um know-how ali, né? Uma série de técnicas que nós podemos aplicar. Isso nos dá uma segurança, né? Acho que foi um pouco deste olhar que favoreceu a minha escolha pela TCC, né, em detrimento das outras abordagens, quando eu fiz o meu estágio clínico, né, na faculdade. A familiaridade ali com a perspectiva de homem, né, por meio da TCC, e eu venho percebendo desde então, né, as mudanças de comportamento, a melhora, né, no comportamento de muitos pacientes a partir das técnicas, mas sem esquecer, né, a humanização que se tem na nossa relação terapêutica, e o quanto essa abordagem também destaca o relacionamento, né, a relação terapêutica como um fator aí que contribui para a mudança de comportamento, contribui para os objetivos terapêuticos que a dupla, né, terapeuta e paciente, acorda nas primeiras sessões, né? Então, é uma teoria, e aqui eu já quero chamar a atenção de vocês, que vocês têm um ano, né, de TCC, né? Então, tem a teoria cognitiva comportamental agora, no sexto, né? E no sétimo período a gente tem a psicoterapia cognitivo comportamental. Isso vai acontecer também para abordagem centrada na pessoa, né? A ACP, também para a psicanálise, né? Essa divisão da instituição FAEX, né? Mas o quero chamar a atenção de vocês aqui em TCC
é que essa teoria e prática não é tão dividida assim. A gente entende, na verdade, a perspectiva clínica e de pesquisa, a teoria, né, cognitiva aplicada no contexto clínico, né, aplicada ali na perspectiva de entender, então, a compreensão ali, né, o comportamento humano, né, a partir do olhar cognitivo. Então, nós vamos falar aqui, né, no sexto período, e também lá no sétimo período, eu vou retomar com vocês essa conversa em TCC, né, em terapia cognitiva comportamental, na perspectiva mesmo de compreender os conceitos e aquilo que a pesquisa vem mostrando, né, o Beck, ele é, sobretudo, um pesquisador, né, um cientista ele ainda é vivo, né, buscar evidências daquilo que ele está observando, né, o que observou no seu contexto clínico, em outros casos, e poder usar isso como fundamentação para uma prática, né, e um olhar cognitivo sobre o nosso comportamento. E eu me lembro assim das aulas de TCC quando eu estive na faculdade, né, e um pouco da paixão assim, né, que eu fui levado a ter, né, pela TCC, porque casou muito com a minha perspectiva de mundo, né, com a minha visão sobre as pessoas, a minha visão sobre mim mesmo, a minha visão sobre né, o futuro, o mundo, né? Então, é essa a perspectiva que a gente quer apresentar a vocês, né? Então, são aí diferentes olhares sobre o homem, né? Sobre o comportamento humano, e é claro que alguns desses olhares farão muito sentido para vocês, outros nem tanto, e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então a gente não entra, né, nessa guerrinha entre aspas de abordagens. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui mesmo para mostrar a perspectiva, né, que nós temos né, dessas diferentes teorias. Todas elas têm aí os seus embasamentos teóricos e científicos, e no caso da TCC, né, o caminho, né, para a construção deste olhar é por meio da pesquisa, é por meio da ciência, é buscando evidências, então é coletando dados, é produzindo conteúdos. Então tem muitos artigos, né, livros que vão falar dessas evidências. E aí, quando a gente utiliza todo esse conhecimento, né, que a ciência produz, no nosso contexto, por exemplo, no meu, né, escolar ou mesmo clínico, a gente percebe ali, né, e corresponde com aquilo que a gente está lendo, né, nos textos e a possibilidade de aplicá-los, né. Claro que tem adaptações, né? No livro é tudo lindo, maravilhoso, né? Assim, a gente também não é ingênuo de acreditar que a gente é uma cópia completa, né? Porque tem a subjetividade, né? A individualidade daquele sujeito, né? Então, que também faz parte do contexto clínico, né? Observar essa história de vida e entender, né? As possibilidades que nós temos aí de planejamento e intervenção em TCC. Bom, então né, esse é o caminho que a gente vai seguir nesse semestre, né, olhando para essa terapia cognitiva comportamental, compreendendo as características da TCC enquanto uma abordagem clínica, inicialmente, né, olhando então para o contexto clínico, entendendo, né, a nossa formação como psicólogo clínico, e é claro, né, assim como vocês já perceberam em outras disciplinas, inclusive em disciplinas que eu lecionei, o potencial desse olhar aplicável, né, a outros contextos, como escola e organizações, né? Mas no caso aqui, o nosso olhar vai ser, né, para o contexto clínico, né, entendendo a gente como psicólogo clínico. Bom, e aí eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês até da pergunta que eu fiz no chat, né, e alguns colegas já responderam, né, o que você pensa quando falamos em terapia cognitiva? A Daiane colocou, né,
Através da terapia cognitivo-comportamental é possível identificar pensamentos, crenças e pensamentos disfuncionais. É uma resposta correta, né, Daiane? Muito bem, né? A gente vai, de fato, tem essa perspectiva, né, de identificar os nossos pensamentos, avaliar se esses pensamentos são disfuncionais ou não, né? E o que muitas vezes acontece, principalmente nos casos, né, nas psicopatologias, é uma distorção da realidade, né? Uma visão diferente do que está acontecendo na realidade. Então, é um pensamento que não corresponde àquilo que se apresenta, e essa construção deste pensamento se dá por N fatores, e a gente vai trabalhando isso no consultório, né, tentando, de fato, identificar, como você colocou, esses pensamentos, as crenças e os pensamentos disfuncionais, e, para além da identificação, a gente vai questionando, né? A gente vai levando ali o paciente a refletir sobre essas crenças e a buscar evidências de que elas são reais ou não. Quem está escrevendo e gosta de escrever e anotar, já anota isso, que é muito importante, né? A terapia cognitiva busca evidências. Que evidências que você tem que esse pensamento é real? Que evidências que você tem que essa avaliação que você faz aí sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, né, é real, né? Essa percepção que você tem, né? E a gente tem nesta abordagem a possibilidade de ser diretivo na nossa intervenção, o que indica perguntar isso mesmo, né, diretamente a ele, né, sem rodeios, né. E a gente, é claro, né, isso também não é uma provocação. Não sei se vocês são acho que não, né, mas tinha um programa na cultura que chamava esse nome, né, provocando, provocar, né, e o cara era bem incisivo assim nas perguntas, não é por aí, não, a gente é gentil, caloroso, empático, né? Todo um cuidado aí com o outro. Mas a gente faz esse exercício de buscar evidências, né? Que aquele pensamento corresponde à realidade, né? Aí a Débora Martins, né? Trabalhar as crenças limitantes, disfuncionais, muito bem, sim, a gente vai trabalhar, né? E aí entra, né, o que a TCC vem construindo ao longo do tempo, que são as técnicas, né? A gente tem algumas técnicas aplicáveis, né, no nosso contexto clínico para trabalhar essas crenças, né? Para, de fato, compreender como elas surgiram, compreender o que tem reforçado, o que tem mantido essas crenças, quais os benefícios que eu tenho em ter essas crenças, porque certamente se eu tenho, eu validei de alguma forma, aquilo foi reforçado, né, na minha constituição como pessoa, então vamos entender o que está mantendo essa crença, né, até hoje com você e porque ela faz tão sentido para você hoje, né? Então esse trabalhar, né, que a Débora colocou aqui, é bem isso mesmo, a gente trabalha com isso, né? A gente olha para essa crença, identifica ela e vai trabalhando mesmo no processo terapêutico, buscando ali a modificação quando necessário, né? Aí o Blendon, a terapia cognitiva visa trabalhar pensamentos, comportamentos e emoções. Ah, o Blendon colocou emoções, muito bem, Blendon. Objetivando superar os problemas e modificar as crenças. Isso mesmo. Então a gente vai olhar, né, para esse esquema cognitivo, né, para aquilo que o Beck vai chamar de modelo cognitivo do comportamento humano e vai, é claro, buscando superar aí os problemas e modificar as crenças, né? E aí eu respondi que estava ok, né? Está muito bom aí os comentários dos colegas. E aí estou pedindo aqui uma associação de palavras, né? Aquele jogo de palavras da Gabi, né? Eu coloquei uma palavra aqui e a resposta de vocês, né? Colocar o primeiro pensamento que vem, né? Quando eu falo em terapia cognitiva. Aí o Will colocou, né? Estímulo. E aí, Will, quer falar um pouco sobre isso? Que estímulo veio na sua cabeça? Depois, provocação, né? Como uma palavra que você também colocou, né? Então, Diego, eu coloquei essa questão do estímulo exatamente porque quando vem na minha cabeça a questão de
terapia cognitivo-comportamental, já lembro ali, não sei se a associação está correta, mas eu lembro muito do Skinner, da questão lá do estímulo e resposta, das provocações, né? Exatamente disso, de provocar, trazer para o comportamento aquilo que ainda está ali na mente, aquilo que está no emocional, para poder transformar isso em algo mais palpável para o paciente. Mas é isso que vem à minha cabeça quando fala de TCC. Eu não, nunca li muito, me aprofundei muito sobre, mas quando falo de TCC eu lembro direto disso. Eu lembro de estímulo, lembro de resposta, da Skinner, enfim. É tudo isso que vem na minha cabeça. Muito bem, Will. Uma ótima associação, né? A gente já está encaminhando, então, para essa compreensão do que é a TCC, né? E aqui eu já vou também dar uma fala com vocês, né, sobre essa, né, um pouco dessa diferença, né, do que a gente fala de um behaviorismo radical, né, a terapia comportamental, a terapia cognitiva e aquilo que a gente vai entender, então, como TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental, né? O behaviorismo ele surgiu em oposição à psicanálise, né? O Skinner é um dos seus representantes aí maiores, né, dessa abordagem. Tem força, impacto ainda hoje, né? E muitas pessoas que aderem a este movimento behaviorista, né, comportamental. E aí nessa perspectiva do estímulo e resposta, né, a compreensão do ambiente influenciando, favorecendo o nosso comportamento e a importância do ambiente. Então, uma dos benefícios aí do behaviorismo foi compreender e trabalhar os aspectos ambientais e entender como os estímulos do ambiente influenciam para o comportamento humano, né? Nessa perspectiva aí de estímulo e resposta e depois daqueles estímulos que são condicionados, né, aquele comportamento. O Beck, assim como o Bandura, né, quando a gente falou lá em psicologia escolar, né, eles vão compreender um pouco dessa perspectiva do sujeito, né, e da percepção que esse sujeito tem sobre o ambiente, da percepção que ele tem sobre esses estímulos ambientais. E aí o olhar cognitivo, né, parte desse pressuposto de entender um sujeito, né, uma pessoa que avalia, né, que pensa, que reflete, que tem uma percepção sobre o ambiente e essa percepção interfere, influencia no seu comportamento. Então, claro, eu estou atento ao ambiente, eu considero esse ambiente influenciando esse comportamento, mas o meu trabalho é intervir em relação a esse sujeito e como ele percebe ou percebeu esses estímulos ambientais, né? E aí, na TCC, a gente, por exemplo, o próprio livro da Judith Beck, né, que é um livro clássico em terapia cognitiva, a primeira edição falava em terapia cognitiva, né, e as edições mais recentes vão falar em terapia cognitivo-comportamental. Até no semestre passado, a Shane mostrou o livro que ela comprou, né, Shane? Aí agora saiu uma edição nova, Shane, você acredita? Pensei em você quando você me mostrou. Eu vi e fiquei revoltada. Poxa. Mas já consegui o PDF. Eu não tinha dúvidas disso. Cheio de PDF. Cheio de PDF Mota. É o nome e sobrenome dessa pessoa. Muito bem, Cheio. Então, né, né, as edições mais recentes traz, né, o comportamental também aí no título do livro da Judith Beck. Ela é a filha do Aaron Beck, né, que foi o autor que eu apresentei para vocês hoje na videoaula, né? Então a gente entende, né, hoje a TCC vai falar disso, né, de um olhar cognitivo, né, do modelo cognitivo para compreender as pessoas, compreender o homem, e a possibilidade de usar técnicas cognitivas e comportamentais nessa intervenção. Então, a nossa perspectiva, né, quando a gente fala em TCC
e é a perspectiva que eu sigo, né? Então, para onde eu estou direcionando o nosso projeto, a nossa disciplina, né? As atividades, as videoaulas, né? É nessa perspectiva mesmo do modelo cognitivo, com a possibilidade de entender o ambiente, é claro, como a gente falou anteriormente, e a aplicação de técnicas comportamentais, cognitivas para essa intervenção. Né? Há outros professores, psicólogos e pessoas estudiosas que são mais behavioristas, né, mais comportamentais, aí tem uma outra perspectiva de homem, né, e uma outra forma também de trabalhar, né. Então a gente parte desse pressuposto aí das possibilidades que a TCC tem e bem próximo aí ao que você colocou, Will, né, de estímulo, né, e provocação, como você mencionou, né. Mais o pessoal entrando aqui. Aí a Débora Leonor, pensamento, depressão. E aí, Débora, por que você pensou isso, né? Por que você colocou, escreveu? Débora Leonor, né? Ô, Diego, eu li lá que era para colocar a primeira coisa que veio no pensamento. E quando eu li sobre a teoria cognitiva, a primeira coisa que eu li foi sobre a depressão. Aí eu deixei para você essa reflexão. Ah! É tua, né? Deixei nas suas mãos. Nossa, Débora, gosta assim, né? Muito bom, muito bom. Débora, né? Acho que, mas é muito válido o seu pensamento, a sua associação, e eu vou explicar o porquê, né? O Beck, né, que é o principal autor aí da terapia cognitiva, né? Ele trouxe um modelo de compreensão de homem inicialmente para a depressão. Né? Então, a perspectiva, né, do modelo cognitivo foi a partir da experiência dele atendendo pacientes depressivos, né? Atendendo pessoas com depressão. E ele é um psiquiatra, a formação dele é em psiquiatria, né? E inicialmente ele vinha de um modelo psicanalítico de compreensão de homem, de atuação enquanto clínico, e ele não conseguia identificar aquilo que estava previsto, né, na teoria da psicanálise para a compreensão da depressão. E aí, a partir disso, ele, né, pensou ali, estudou, né, outra forma de compreender, né, o comportamento humano, mas inicialmente a partir, então, de um diagnóstico, né, que era a depressão. Então, a perspectiva cognitiva, inicialmente, parte aí desse pressuposto de ser uma abordagem com olhar, inicialmente, para a demanda, né, de pessoas com depressão e a compreensão dessa psicopatologia, né, e a compreensão de homem quando, né, está cometido aí por essa psicopatologia. Né? Depois, é claro, isso foi expandido para outras psicopatologias. Mais recentemente, né, o Beck vinha aí produzindo trabalhos da TCC com pacientes esquizofrênicos, né? E é claro que tem outros modelos aí também, considerando outras patologias como ansiedade, né? Os transtornos de personalidade, né? Por aí vai. Né? Então, também está correta aí a sua colocação. E a Gabriele colocou aqui ansiedade, né? E aí, Gabi, o que você pensou aí quando falou em ansiedade, né? O primeiro contato que eu tive com a TCC foi um artigo sobre ansiedade. Então, foi isso que me veio primeiro na cabeça. E é o que eu sinto quando eu penso em TCC. Então, juntou os dois e aí eu falei, perfeito, ansiedade. Muito bem, ótimo, ótimo. E aí, vamos começar aí pelo seu sentimento, né? Então, você está ansiosa pelo trabalho, aí, pela TCC, pelo projeto? Que forma que vem essa ansiedade aí com você, né?
como ela está... Acho que neste semestre eu estou ansiosa de uma forma geral, mas para conseguir aprender, sabe? E me aprofundar bastante nas matérias, que é o meu objetivo. Então eu estou bem ansiosa para conseguir colocar as coisas na minha cabeça e organizar do meu jeito, que quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que gosta de alinhar as coisas, então estou bem ansiosa. Mas, e é uma coisa que eu também não tenho muito contato. Eu sou mais ali para psicanálise, né? Então, TCC eu não tenho muito contato. E vai ser muito bom abrir a minha mente para TCC, para mim conseguir entender melhor. Tá certo, Gabi. Bom, tudo bem, assim, não tem menor problema, né, essa aproximação aí com outras abordagens, com outros olhares, né, essa familiaridade, né, acho que isso vai acontecer. E agora, né, para além disso, vocês têm aula com a Danuta, né, que é uma fofa, né, uma querida, uma super amiga minha. É, e aí a gente sempre faz um pouco dessa associação, assim, né, do professor com a disciplina, né? Então, a disciplina do Diego, a disciplina da Danuta, né? E acaba associando ali a pessoa ao conteúdo, né? À área, né? À abordagem, né? A Elaine também, maravilhosa, né? Super empoderada ali, nossa, né? Eu queria ser aluno dessas mulheres também, né? E aí, é claro, né? Isso pode contribuir aí para a aproximação de vocês, né, em relação aí às abordagens, né? Mas sim, né, acho que é importante entender aí a sua ansiedade, né, e a sua necessidade mesmo, né, de querer aprender e querer se aproximar desse olhar. Eu estou aqui para isso, né, para contribuir com essa aproximação, tanto aí por meio das videoaulas, como dos textos, né, e também do nosso projeto aqui, né, e muito bem aí colocado, né. E aí o artigo, né, que você teve acesso, né, e leu, depois você compartilha aqui com a gente, se você lembrar dele aí, para a gente também poder ler, né, e conhecer um pouquinho do que você leu sobre TCC. Bom, muito bem, então, os demais aí vão lá no chat e coloquem, né, o primeiro pensamento que vocês tiveram, né, quando eu falar de TCC, se vocês se lembram, né, ou a partir dessa aula, né, o que ficou ali para a gente ouvir vocês lá ler, né, vocês lá no chat e acompanhar um pouquinho da nossa construção aqui de conhecimento. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, até para a gente poder apresentar aqui o nosso projeto. Espera aí. A Daiane perguntou aqui dos autores, né? Basicamente, a gente vai falar hoje, né? Hoje não, né? Nesse semestre do Beck, assim, né? Do Aaron Beck e da Judith Beck, né? Então, são aí as principais referências da nossa disciplina e são as referências mundiais mesmo em TCC, né? Então, claro, há outros autores, né, outros pesquisadores aí importantes, né, inclusive no Brasil, né, a gente tem aí o Ranger, né, como um autor importante, a própria Carmen Nelfeld, né, que a gente conversou em processos grupais, como uma pesquisadora importante, né, e tem outros movimentos, né, que vão aparecendo aí mais recentes, né, mas a gente vai seguir aqui com aquilo que é, vamos dizer assim, entre aspas, TCC clássica, né? E a partir, então, dos estudos e da pesquisa aí do Beck e do pai e filho, né? Do Aaron Beck e da Judith Beck, né? Bom, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, né? E essa é a proposta da nossa aula de hoje, né? Aqui é o objetivo da nossa disciplina, proporcionar uma visão
básica dos fundamentos teóricos da TCC, essa é a nossa proposta aqui, né? Das técnicas terapêuticas cognitivo-comportamentais, né? Assim como as técnicas utilizadas na TCC, né? Considerando aí alguns contextos, né? Que a gente vai, principalmente contexto, né? A psicopatologia, a depressão, né? Que contribui, então, para a obtenção de resultados satisfatórios e permanentes aí nos seus clientes, né? E esse é a palavra, né? Cliente, paciente, é uma das coisas que os alunos sempre ficam receosos, né? De usar, como usar, né? A Nise da Silveira, né? Que é uma psiquiatra importante aqui no Brasil, com o olhar junguiano, né, sobre o atendimento dela, usava o termo cliente, né, e optou ali, né, por usar esse termo com pacientes psiquiátricos, né. Alguns autores vão falar em cliente, outros pacientes, mas na real isso não é um ponto assim, né, para a gente trabalhar com tanto afinco assim. Então, vocês vão encontrar alguns autores usando o termo clientes, o próprio Beck usa paciente, e está tudo bem. Aí, professor, qual que eu uso? O que você sentir mais confortável. Na real, na nossa prática clínica, a gente não chama a pessoa, né, de paciente, um cliente, enfim, é só para a gente conversar na supervisão ou fazer ali o relatório, né? Então, não interfere tanto assim na nossa formação ou na nossa prática, né? Mas algumas pessoas optam pelo termo cliente na perspectiva mesmo, assim como a Nise, né? De oferecer um serviço, né? E aquela pessoa está procurando, então, por um serviço e a gente ser pago, né? Por esse serviço. Bom, e aí o nosso projeto, né? Acho que vocês já tiveram aula com a Danuta, né? Eu até vi a videoaula, né, que vocês compartilharam lá no grupo, né? Ela e eu, a gente é amiga, a gente já se conhece há algum tempo, e a gente decidiu, desde o semestre passado, fazer esse projeto juntos, né? E, nas duas linhas teóricas, né? Nas duas abordagens. Então, vocês vão olhar, né? Vão revisitar um caso daqueles que vocês acolheram no semestre passado em psicologia escolar, né? No nosso estágio de psicologia escolar. Vão olhar para os prontuários, né? Que vocês produziram, né? No estágio. Cada grupo vai escolher um caso, aí é o mesmo caso, né? Para as duas disciplinas. E aí, a partir disso, então, a gente vai construir, né, estudar este caso sobre, né, esses dois olhares, entendendo aí as diferenças que eles têm na perspectiva de compreender mesmo o caso, né? Então, esse é o projeto, essa é a entrega. A Danuta e eu estamos, né, inclusive, combinando aí o melhor dia para que a gente possa fazer a apresentação em conjunto, né, no mesmo dia, vocês apresentando o caso nas duas perspectivas e tendo aí, né, a aprovação, né, e a avaliação de vocês em relação ao caso, né? E aí, quais são as entregas, então, aqui em TCC, né, considerando o estudo de caso, né? A primeira parte é o escopo, como vocês já estão acostumados, né, no semestre passado, comigo, em outras matérias também, a perspectiva de ter um contrato pedagógico entre vocês, né, e de vocês com o professor, comigo. Então, como vocês vão se organizar para realizar esse estudo de caso, em que momentos vocês vão se encontrar, de que forma vocês vão se encontrar. Então, para cada etapa, né? É um planejamento de vocês, das ações, até das regras do jogo, né? O que vocês vão considerar como bom desempenho ou mau desempenho. Vocês têm agora, né, já tiveram o semestre passado,
a ferramenta da avaliação 360 como uma forma de ponderar se o estudante seguiu com aquilo que foi acordado no escopo, né? E aí é uma forma que vocês têm de avaliação, porque vocês sabem, né, que internamente vocês conseguem perceber melhor aí a produção dos colegas, a contribuição no projeto, né? Então, é uma forma da gente ter aí esse parâmetro, né? Então, vocês farão este acordo e usem, né, esse escopo para depois avaliar os colegas lá nas avaliações, né, 360, como critério mesmo aí de quanto ele está contribuindo, né, ou de como ele está contribuindo com o projeto, né? Acho que um pensamento que eu tenho assim sobre os projetos é na perspectiva de que eu estou aprendendo, né? Acho que esse é um parâmetro que vocês devem ter, né? Assim, a minha contribuição, aquilo que eu estou oferecendo ao meu grupo, está favorecendo o meu desenvolvimento como psicólogo, como estudante de psicologia, né? Aí já na metade do curso, né? Então, o que eu tenho construído de competência nesse momento, né? E como esses projetos estão contribuindo para as minhas competências, né? Então, acho que é uma reflexão importante que você pode fazer e que isso vale muito mais do que nota, isso vale muito mais do que aprovação, que é o autorreconhecimento, né? É a autoavaliação aí sobre o próprio comportamento, é a percepção de que vocês estão aprendendo, estão se formando, estão se desenvolvendo na perspectiva de ser, né, o psicólogo, né, o psicólogo que você quer ser. Então, acho que é sempre esse exercício que eu sugiro que vocês façam na organização do escopo e também em cada fase, né, considerando aí os comportamentos de vocês, né, e a avaliação que vocês estão fazendo do próprio comportamento. Nós, professores, avaliamos o produto, a entrega, a apresentação, a escrita. Vocês têm a possibilidade de refletir sobre o próprio comportamento, sobre a própria aprendizagem e avaliar a contribuição e a participação dos colegas. Então, o escopo ele é importante como um documento registrando esses acordos que vocês fazem. Bom, na fase 2, a gente começa, então, o estudo de caso aqui na perspectiva da TCC. Aí, o primeiro, não precisa esperar a fase 2, né? Vocês podem já fazer agora, né? Após aí a organização dos grupos, vocês podem se organizando aí para a seleção de um caso que vocês acolheram em psicologia escolar. E a gente vai olhar para esses casos novamente pela perspectiva cognitiva aqui na nossa disciplina. Então, após a definição deste caso, a gente vai começar a construção da formulação de caso ou da conceitualização cognitiva do caso. E a gente existe alguns modelos, né? Existe alguns formatos que podem ser utilizados para essa construção. E nesse primeiro momento, na fase 2, né, vocês vão entregar a formulação com essas informações, né? O nome deve ser um nome fictício, não um nome real, né, da pessoa que vocês acolheram, a idade, escolaridade, profissão, os dados dessa pessoa, questões aí referentes ao uso de medicação, tratamentos anteriores, o motivo da busca, a forma de encaminhamento, né, que veio pela inscrição no nosso formulário, a história dessa pessoa, história familiar, escolar, social e sexual, os principais problemas que ela trouxe ali como queixa, né, e demanda para ser trabalhada no estágio, né, e a hipótese diagnóstica que vocês têm do caso, considerando essa avaliação inicial.
Então, a primeira entrega, né, na fase 2 é do formulário até essa parte, né? E aí depois na fase 3 a outra parte do formulário ali que eu vou apresentar como modelo, né? E é claro que vocês podem usar ou não, podem pensar em outras formas de apresentar o caso, né? E aí na fase 3 a gente vai olhar, né, para este caso a partir da cognitiva, entendendo aquilo que o Beck chama de diagnóstico teórico. E ele organizou um diagrama de conceitualização cognitiva, e a partir desse diagrama a gente consegue compreender as crenças centrais, intermediárias, as regras, né, os pensamentos automáticos e o quanto isso contribui e influencia para as emoções e comportamentos. Então, a gente tem ali a estrutura, né, desse diagrama e vocês vão organizando, né, e descrevendo a partir da análise dos prontuários que vocês fizerem, né? Para além do diagrama de conceitualização, a gente vai apresentar as principais distorções cognitivas deste paciente, e os esquemas iniciais desadaptativos, considerando a perspectiva teórica dos esquemas, né, que também é um olhar cognitivo sobre o comportamento, né? E na fase 4, vocês vão, então, apresentar esse estudo de caso aqui em TCC e também em psicanálise com a professora Danuta. A ideia nossa é que isso aconteça no mesmo dia. A gente até pode se organizar mais em novembro, né, para essa apresentação. E aqui, é claro, vocês podem usar o modelo, né, até apresentá-lo ali durante a nossa fala aqui e contar, né, para os colegas como vocês avaliaram o caso na perspectiva cognitiva. Eu vou mostrar para vocês um exemplo da TCC, da formulação de caso. Esses dados, eles estão disponíveis no livro do Bernard Ranger. Então, aqui é um dos modelos é um modelo que eu organizei no semestre passado, né, é um modelo que eu uso também nos meus atendimentos para conceitualização ou formulação cognitiva. No livro do Ranger tem, né, o formato que eles escolheram para essa descrição, mas as informações são as mesmas, né, só o formato que é diferente. Eu compartilho com vocês esse modelo e aqui, na verdade, os dados são referentes aos dados apresentados neste livro, né? A gente vai ter uma aula, na verdade, algumas aulas para falar da conceitualização cognitiva, e eu vou retomar este material, porque faz parte da nossa aula, né? Mas, basicamente, a gente vai trazer, então, os dados, como eu citei anteriormente, as informações sobre tratamentos anteriores, neste caso, essa pessoa tinha sido internada, o motivo da busca pelo atendimento, no caso dela, era por ideação suicida, né, tentativa de suicídio, na verdade, e comportamentos agressivos. Esse foi o caso relatado no livro, né? Aí, o encaminhamento, aí a história dessa pessoa, dessa mulher, né? História familiar, história escolar, história social, a história sexual. E aí a lista de problemas e a hipótese diagnóstica. Então, até aqui é a fase 2. Né? Então, a entrega aí da fase 2. Ah, tudo bem, Gabi, tudo bem, sem problema. Então, essa organização deste formulário vai acontecer dessa parte na fase 2. Aqui eles usam o DCM, né, para essa identificação das hipóteses diagnósticas. E depois a perspectiva da teoria, TCC, o diagnóstico teórico, a visão
de si, dos outros e do futuro, que é a tríade cognitiva, do Beck. Eu acoplei, né, nesse formulário o diagrama de conceitualização cognitiva, não no formato de diagrama, mas de tabela, né? Então, aqui os dados históricos relevantes, as crenças centrais dessa paciente, né? Então, sou vulnerável, sou solitária, sou defeituosa, as pessoas me abandonam, as crenças intermediárias, estratégias compensatórias, né? As estratégias comportamentais, como tentativa de suicídio, automutilação, crise de choro, brigas verbais, impulsividade, imersão nos estudos, no trabalho, né? A descrição de situações, normalmente o Beck sugere 3 situações, mas podem até ser mais situações, né, para identificação dos pensamentos automáticos, né? Emoções, comportamentos também, claro. Os esquemas desadaptativos da teoria do Jung, pontos fortes e recursos, também é um fator importante. Então, o que essa pessoa tem de positivo, né? Comportamentos que ela tem que contribuem para o tratamento, isso é um olhar importante para a gente ter, né, na perspectiva cognitiva, os recursos psicológicos que essa pessoa tem para enfrentar os problemas dela, né? Então, por exemplo, essa pessoa que o apoio do pai, apoio de pessoas, né? A crença dela em relação à competência profissional, né? Como algo positivo. Os focos no tratamento. Aqui o foco, é claro, o nosso estágio ele foi de acolhimento, de escuta, né? A gente não fez necessariamente uma intervenção cognitiva ou comportamental, né? Mas vocês podem dizer algumas ideias que poderiam ser aplicáveis para o caso, ou algumas até que foram aplicadas. Por exemplo, eu me lembro da dupla Shane e Solange, que aplicaram a psicoeducação como uma técnica, né? Poderia ter aí como um foco, né, em um plano de tratamento, uma modalidade aí de tratamento, né? E aí, em seguida, os resultados e encaminhamento, né? Então, resultados, de maneira geral, como foi aí o acolhimento, né? Que vocês encontraram, né? E qual foi o encaminhamento que vocês fizeram, né? Do estágio. As referências são as mesmas, né? São as referências que nós usamos aqui também na disciplina, né? Este livro aqui do Ranger é o livro que eu falei aqui da conceitualização. Eu acho que é o capítulo 9 que ele apresenta este... Daí o título... Joguei para o universo. Bom, vamos ver. Tem aqui um texto. A Gabriela comentou aqui. Muito bem, a Gabriela colocou, né? Ela não recorda o link, mas assim que encontrar, ela manda, né? Ela ganhou um livro, Terapia Cognitivo-Comportamental, Estratégias para lidar com ansiedade, depressão, raiva, pânico e preocupação. Muito bom, muito bom. A associação no sentido mesmo de trabalho, né? A gente, de fato, vai trabalhar com as psicopatologias, né? Que a gente compreende aí, né? Tá certo, Gabi, tá certo. Bom, pegou a referência, né, Shane? Ai, te amo, Shane, te amo. Bom, então, né, a formulação, ela é feita em que momento? Daiane, boa pergunta. Daiane, já tentando antecipar. No nosso atendimento, né, na terapia, né, a gente, da primeira sessão até a última, a gente está fazendo a formulação cognitiva. Alguns desses elementos que eu listei ali, né, das crenças, pensamentos, a gente vai identificando e vai construindo colaborativamente com o paciente, né, com a participação dele, e aí mostrando para ele, algumas, inclusive, a gente pode fazer durante a sessão, essa construção,
levar para ele o formulário e construindo ali com ele, né? Mas entendendo que ele está em desenvolvimento, que ele está em aprendizagem, que ele está revendo, né? Então, algumas dessas crenças podem ser modificadas, podem ser vistas de outra forma, novos olhares para aquela situação. A gente chama de ressignificar, né? Ressignificar as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas crenças. Por isso a formulação vai sendo construída também aí no processo terapêutico. Como estratégia, a gente faz nas primeiras sessões, como uma forma também de avaliação do caso e planejamento das intervenções, e a possibilidade de usar a formulação para planejar as técnicas, né, para selecionar as técnicas para serem aplicadas nas sessões seguintes, mas ele é um organismo vivo, né? Ele vai se modificando também conforme a gente avança ali. Aqui no projeto a gente vai entender, né, na fase 2 e 3, essa construção da formulação. Até a fase 2, a hipótese diagnóstica, e depois a parte seguinte para entregar na fase 3, né? Mas em tratamento, é esse processo aí que eu mencionei com você, né? Após todos os atendimentos é feita essa anotação. Não, a gente pode ir fazendo durante o processo, né? E considerando aí as etapas iniciais, né? As primeiras sessões, né? Eu normalmente compartilho com o paciente na quinta, sexta sessão a formulação, pelo menos o diagrama de conceitualização cognitiva, né? De conceituação cognitiva do Beck na primeira, na sexta sessão, sétima sessão, né? Bom, voltando aqui para vocês, dúvidas sobre o projeto, né? A gente falou aqui sobre a entrega, né? Sobre esse formulário, sobre o que eu, né, imaginei aqui com vocês e com a Danuta, né? Da do nosso projeto. Tem alguma questão, algum ponto, né? Alguma dúvida, alguma ansiedade? Vocês todos estão organizadinhos, certinhos nos grupos? Como é que vocês estão aí? Eu vi Ô, lá que Diego, você... Diego, eu tenho uma dúvida. Na hipótese diagnóstica, por exemplo, da TCC, independente se for a TCC ou a psicanálise, a hipótese diagnóstica vai ser a mesma? E depois a gente só vai trabalhar isso de forma diferente ou não? Ou vai mudar de uma para outra? Entende? Assim, eu não sei se foi claro que eu perguntei. Que nem eu tô sabendo. Ai, ai. Para mim foi super claro, Daiane. Eu super entendi a sua pergunta. Foi muito claro. Eu só não me sinto confortável de responder em relação à psicanálise, porque é provável que o olhar seja outro, né? A TCC, né, ela tem essa perspectiva, inicialmente até, né, foi até uma das críticas que se fizeram à TCC, de olhar para as psicopatologias, né, de entender a pessoa que nos procura ajuda também sobre essa perspectiva médica, né? Hoje a gente vem trabalhando outras perspectivas, né, de entender e aplicar a TCC para além, né, da psicopatologia, de entender mesmo como uma forma de autoconhecimento, né, e outras questões, né? Então, pode ser que na psicanálise o olhar seja outro, e a hipótese diagnóstica seja diferente, ou até aquilo que vai ser solicitado para vocês avaliarem em psicanálise pode ser diferente daquilo que eu estou colocando aqui na TCC, tá? Então, não necessariamente
elas vão ser diferentes, né? Assim, mas talvez o olhar seja diferente, e aí a possibilidade de compreensão neste caso seja diferente. Então, talvez a professora não solicite a vocês essa identificação, né, de uma hipótese diagnóstica, né? Muito bem, muito bem. Bom, coloca aqui no chat, então, quem está sem grupo, vamos fazer diferente aqui. Eu vou organizar vocês nos grupos, tá? Vou abrir aqui uma planilha no meu Google Drive, e aí coloquem aqui, por favor, no chat os nomes, né, dos grupos que já estão formados. E aí a gente já vai alinhando aqui para a gente definir os grupos hoje, né? Eu vou ser o professor responsável por definir os grupos de vocês. Estou me colocando nessa posição. Diego que lute, os outros que lutem depois. E fica gravado ainda, né? Cláudia, não venha comigo, tô aqui, tô aqui. Então, coloca, por favor, aqui no chat os grupos já formados, para a gente saber, né, quem não está, enfim, né, e como é que a gente vai se organizar aqui. Aí a gente já define para a gente não perder tempo. Eu vou aproveitar aqui e vou olhar quantos vocês são na minha lista de chamada e aproveitar para fazer chamada. Vamos lá. Coloquem aqui os grupos, não esqueçam de mim. Diário de classe. Ai, que saudades que eu estava do diário de classe, gente. Frequência. Psicologia, teoria cognitivo-comportamental. Vamos lá, frequência. Débora, Will, muito bem. Vou começar aqui a chamada, então, do dia 12 de outubro, às 9h04. O professor Diego Vinícius está fazendo chamada. Ana Laura. Gabriele. Gabriele, está aí? Ou caiu de novo? Eu tô aqui. Ah, eu não entendi o que você tava me chamando, achei que você tava falando meu nome só. Jaine. Jaine, está por aí? A Jaine não tá, ela tá de licença, professor. Tá. Pode tirar que ela eu não vou por volta, favor. não, esse semestre, tá bom? Tá bom. Mariana. Estou aqui. Ai, linda. Adorei o seu post lá dos medíocres, da mediocridade. Muito bom. Muito bom para a gente rever as coisas de querer ser bom em tudo, perfeccionista, isso mesmo. Sim. Patrícia Simões. Patrícia Simões, está por aí? Estou aqui, viu o chat. Fala em áudio, manda áudio, manda áudio. Aguinaldo. Presente. Oi, Aguinaldo. Desculpa, Tudo bem, querido? professor. Tô aqui, professor. Desculpa, eu tô na rua, entrei na aula pelo celular. Ah, tá Tava joia. na Tá outra correndo? escola, eu te mandei. Não,
É que eu tava descendo pra rodoviária, tava comendo, que eu saí da autoescola. Eu mandei pra você lá no WhatsApp, que eu ia entrar um pouquinho atrasado. Tá certo. Mas tô aqui, tô no grupo da Shea também, com a Débora, com o Will, pessoal. Muito bom. Blendon? Estou aqui. Ah, Blendon, ó, todo espanhol, estou aqui. Carlos. Carlos? Oi, professor. Tá aí, professor. Daiane? Tá aí. Débora Martins? Joe, estou aqui. Ah, muy bien. Débora Lemos? Eu tô aqui. Isis? Certo. Super services. Lendo mais que você vai fazer pós, né? Super, ó, aqui, ó, coraçãozinho para você. Jaque? Jaque, tá por aí? Lívia? Lívia? Patrícia Pascoal? Tá vendo você, Patrícia? Tá vendo? Cheio. A Silvana tá avisado que não viria, né? Sol, meu raio do sol, minha luz da manhã. Oi, professor, tô aqui. Ah, que joia. Will, Tô aqui também. que joia. Muito bom, muito bom. Do nome do Will, eu acho que só o Castro que eu consigo falar com segurança, sem engasgar. O resto eu falo, meu Deus. Professor, Se eu for falar, eu vou falar errado. qualquer coisa que termina com som, eu respondo. Fica à vontade, tá? Eu tô aceitando o que a pessoa tem a oferecer agora. Terminou com som, é eu. Tá certo. Ai, Will, desculpa, viu? Mas é um nome difícil mesmo, né? Vamos lá, aqui os grupos então. Peraí. Will, Shane, Débora, Patrícia, Tayla. Deixa eu copiar aqui vocês. O grupo 1. O grupo 1 significa o quê? Significa nada, gente. É só o grupo 1. Ai, ai. Eu adoraria saber mexer nesse trem aqui com mais facilidade. Diego, o grupo 1 significa o primeiro a apresentar. Ai, eu acho pesado. Eu O acho, primeiro a passar nervoso. eu acho pesado. Achei rude. É Achei bom rude, a gente né? não fica Quem é se essa comparando. bebê falando? Um beijo para esse bebezinho que falou aí. Qual que é o nome dele, dela? Estou ouvindo, Débora. Ah, muito fofo, né, gente? O grupo 2, então, do Aguinaldo, Blendon e Isis. Eu preciso fazer uma aula de Excel, gente, porque eu não sou muito bom nisso. Olha a minha crença limitante. Meu pensamento automático. Não, eu sou bom, sou maravilhoso, sou incrível. O grupo 2 tem 7 pessoas, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Grupo fechado. Aí a Shane mandou, é o mesmo, né, Shane, do Will ali, né? Isso, eu não tinha visto o comentário do. Tá certo.
Aí tem Daiane, Débora Inácio, Aline Crescente, as duas Alines e a Gabriela. Esse grupo tá certinho, né? Se vocês se desmembrarem, eu reprovo o grupo inteiro. Ai, meu Deus, hein? Ai, meu Deus, hein, Diego? Fala isso não. Ô, Vocês Diego, estão vai ter aqui que por... ter punição, senão o povo vai começar a desmanchar tudo. Muito bem, Shane. Eu vou reprovar o grupo inteiro se vocês se desfizerem. A Gabriela é a Gabriela Chagas, é isso? Mas acho que ela não está ali no nome do meu nome dela, parece. Ou é a Eu acho que Gabriela? ela só faz Eu não sei psicanálise. quais matérias ela tá. Ela só faz psicanálise com o sexto. Eu acho que o nome dela não está na lista chamada. Não, ela só faz psicanálise com o Então, sexto, Diego. tá Ela é certo. grade, Obrigado, ela é professor. grade também. Tá. Então eu tirei a Gabriela, tá, Daiane? Ela não está em TCC, ela não Bom. faz com vocês, tá? Tá. Tem mais aqui. Clarinha. Ah, é Clarinha. Clarinha, fofa, te amo. Acabou? Não tem mais grupo? Então, tem um grupo aqui com 4, da Daiane, Débora, Aline e Aline, as duas Alines, que eu também não vi lá nenhuma delas na chamada, né? Não, professora, elas estão no meu grupo. Eu não sei o que elas estão fazendo exatamente. A Aline Deixa eu ver Jéssica se... não fez a sua matéria semestre passado? Eu tô achando que já fizeram, sim. É isso que eu tô Ah, pensando. A Aline Crescente acho que fez TCC. você acha que eu vou lembrar disso, menina? Agora a outra eu não sei, a Aline Jéssica. Mas a Ó, Aline na Crescente chamada fez. não tem nenhuma das duas, gente. Então, eu acho que elas não fazem. Elas já fizeram, quer dizer. Então, Daiane, por enquanto tá você e a Débora Inácio, assim, efetivamente, né? Num grupo. E aí, quem tá Sim, sendo... Diego. É a Solange. Eu só tô aguardando um posicionamento da Cláudia, que eu falei com ela, ela pediu para mim aguardar um pouquinho, porque eu tô sem grupo. Devido a uma série de coisas que aconteceu, né, há um ano, já 2 semestres, aí eu vou aguardar um pouquinho, para não passar por cima da autoridade dela, né? Aí, por enquanto, eu fico sem grupo. Tá certo. Professor Carlos, eu vou te colocar aqui no grupo 3, então, da Daiane e da Débora Inácio, tudo bem? Veja com elas, Diego, porque o semestre passado houve a divisão do grupo, né? Justamente foi esse grupo que rompeu, né? E dividiu-se, né? Então precisaria avaliar com elas aí se seria possível, né? Entendi. Diego, por mim não tem problema, não. A gente saiu do grupo pela quantidade de pessoas. Como só tá eu com a Daya, não tem problema. A gente estava meio perdido porque tinha muita gente, mas com pouca gente, por mim não tem problema. Mas de repente tem que ver com você também, Carlos. O que você acha, né? De repente, não sei se é interessante, se ele quer ficar com a gente. De repente pode ficar em outro grupo também. Aí vai da conversa. Mas essa coisa de separar o grupo, teria muita coisa para a gente falar, né? Não é interessante. Acho que foi uma coisa que agimos muito por impulsividade também, mas já não é critério para a gente, né? Não vai chegar a nada. Gente, que situação. Você estão lavando roupa suja. Não é lavando roupa suja, não. É só que eu falei que eu mesma agi por impulsividade, assim. O grupo era bom, muito bom. As meninas são ótimas, o Carlos também. Muito bem. Então, aqui, quem está sem grupo é a Gabriele, o professor Carlos,
A Solange. O Diego, tem também a Jaque e a Ana Laura, mas eu não sei se elas estão matriculadas na sua disciplina. A Jaque, tá. Eu já lembro o nome dela, né? Que eu falei aqui. Ana Laura, eu falei, gente? Não lembro. É uma memória, né? Acabou de falar. Depois a gente olha a gravação, né? Fala, será que ele falou mesmo? Ai, ai. Vamos lá aqui, vou olhar a chamada aqui, peraí. Então, Solange, Carlos, Jaque, Gabriele, Daiane e Débora Inácio, né? Daria para fazer um grupo só com vocês, né? 6 pessoas aí. É mais ou menos o tamanho dos outros grupos, né? 6, 7. Diego, eu não tenho objeção nenhuma. Por mim, tudo bem. Muito bem, professor. Deixa eu só confirmar se a Ana está matriculando. Pela Débora também não. Okay. Por mim também não, Diego. Só tem que ver como ficaria nas outras matérias também, para não fazer confusão. Porque a Débora, por exemplo, e a Daiane tem outras pessoas no grupo em outras matérias. Aí eu acho que faria um pouco de confusão, daí teria que ver isso, né? Não seria um problema, né, em outras matérias. O ideal é que fosse o mesmo grupo em psicanálise. Só se tiver pessoas, né, que não fazem, né, aí tudo bem ser diferente. Já que a gente vai ter a apresentação junto, né, e essa organização. Né? Diga, Shane. Diego, uma sugestão. Poderia ser tipo dupla, trio. Às vezes não dá para formar um grupão, mas poderia ser um trio, por exemplo, para ver se ajuda o pessoal a fechar. Por mim, sim, sem problema. Aí é com vocês, garotos. Pessoas jovens. Dá para fazer 2 trios aqui, né? Destes 6 que estão sem grupo. Deixa eu olhar aqui a minha lista. Ana Laura tá. Ana Laura Evangelista. Então, a Aguinaldo já tem grupo, Ana Laura não, Blendon tem, Carlos, Daiane, Débora, Gabriela Isis, Jaque, Jaine está de licença, a Lívia está em algum grupo? Deixa eu ver. Tá. Mariana, Patrícia, Shane, Silvana. Silvana tem algum grupo? A Lívia e a Silvana tá no dublendo. Isso. Solange, Will. Então, nós temos aí 7 pessoas, né? A Daiane e a Débora estão juntas. Esses 7 poderiam ficar juntos num grupo só, já que nós temos um outro grupo também com 7 pessoas, né? O grupo do Blendon. Eu acho que a Luciana não está na minha lista aqui, viu, pessoal? Ela está dispensada em TCC. A Luciana? Ela não falou para... Não sei, ela não comentou, não. Ela não está na chamada aqui, não. Depois a gente pode confirmar com ela, porque a gente fez reunião ontem, então não sei. Ela não falou nada, não. Então, a opção que nós temos aqui, Gabriele, Solange, Carlos, Jaque, Ana Laura, Daiane e Débora. Ou vocês se organizam juntos como um grupo de 7 pessoas, ou vocês se dividem aí em 4 e 3. Tudo bem?
Então, Diego, a questão é que não estão todas as pessoas do grupo para dizer se está tudo bem, né? Por mim, tudo bem, pode ficar tudo num grupo só. Mas aí, como tem mais gente, eu não sei. É difícil você falar que tá tudo certo se não tem todo mundo junto, né? Sim, sim. Eu já falei para a Sol se ela quiser fazer com a gente. Mas aí ela está aguardando também a resposta da Cláudia. Tudo bem. Eu só estou colocando aqui, Daiane, porque a aula ela está gravada e aí fica registrado essa informação, né? Essas 7 pessoas podem se reunir e formar um grupo, ou podem se dividir e formar um grupo com 3 pessoas e um outro grupo com 4 pessoas. E aí fica, então, essa organização aqui para TCC, tá bom? Tá bom. O desafio aí dos grupos, né? Aí nós teríamos 3 grupos, olha, poucos grupos, né, da turma, né? A minha vontade aqui é pegar todos vocês, fazer um sorteio aqui, ó. Fazer grupos com 4 pessoas. Eu apoio, Diego, fortemente. Eu também apoio. Eu também, Diego. Quer fazer, vamos fazer já. Eu não apoio mais, não. Eu não apoio, socialização. Tem que haver socialização. É um skill necessário para o estudante de psicologia. Socialização. Aprender a trabalhar com o diferente, né, Diego? Exatamente. Na vida a gente não escolhe, né? Pois é. Gostei da ideia. Eu vou para os barzinhos. Pode falar, Daiane, levantou a mão? Ah, não, eu levantei sem querer, desculpa. Bom, então, inicialmente, aí a gente tem essa organização, entre aspas, dos grupos de vocês, tá? Bom, alguma dúvida aí sobre o projeto? Alguma questão aí sobre esse momento que a gente conversou agora? Sobre o formulário? Não? Bom, então eu vou continuar aqui. A minha apresentação. Peraí. Deixa eu voltar lá para vocês. Já que a gente abre uma sessão de casos de família aqui, hein? Eu vou chamar a Rocha para vocês vão ver só. Tá cuidando. Bom, vocês viram na videoaula de hoje, eu falei sobre o Beck, o centenário do Aaron Beck. Ele fez 100 anos em 18 de julho, né, desse ano, né, mês passado. Recentemente também a gente perdeu aí um velhinho, né, da cognitiva comportamental, cognitiva, o Bandura, com 95 anos. E eu me inspiro, né, nesses 2 caras aí, principalmente no Beck, né, como nessa perspectiva que ele traz de flexibilidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente como pessoa, para a gente enquanto terapeuta e para o nosso objetivo terapêutico também, favorecer a flexibilidade cognitiva e logo emocional dos nossos pacientes. O Beck, tanto para essa compreensão da cognitiva, das técnicas e também da própria percepção dele como pessoa flexível, aprendendo e produzindo, né, até bem velhinho ali, né, nesses últimos estudos sobre esquizofrenia, né, é inspirador, né, como
uma proposta aí de vida e de quem a gente pode ser, quem a gente é, os potenciais que nós temos para aprender. Esse é o principal princípio, né, o primeiro princípio da TCC, que é a compreensão de homem em desenvolvimento e a perspectiva de nos compreender flexíveis e dispostos a aprender, dispostos ao novo, né, dispostos a encarar novos desafios, novas aprendizagens. E eu acho que eu penso, e há evidências que comprovam que este modelo cognitivo é muito próximo ao modelo de sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade que muda constantemente, que é uma sociedade que vai exigir do nosso comportamento flexibilização e aprendizagens constantes. E, muitas vezes, a possibilidade de rever as nossas crenças, de rever os nossos pensamentos, de ressignificar os nossos pensamentos. O post que a Mariana fez no Instagram dela traz exatamente essa perspectiva de olhar para aquilo que algumas pessoas acham ofensivos e entender que a gente pode flexibilizar e de não ter essa necessidade de ter êxito em tudo, de ser acima da média em tudo que a gente faz, né? Tem coisas que a gente pode entregar de outras formas, né? E essa flexibilização é sempre importante aí para o nosso comportamento e para o nosso bem-estar como sujeito, né? Como pessoa. A terapia cognitiva, e aí eu trouxe, né, na videoaula de hoje um pouco de algumas características do Aaron Beck, e eu li trechos do livro Terapia Cognitiva da Depressão, que é um dos principais livros do Beck, que vai trazer, então, o modelo cognitivo, né? E neste livro ele traz esses elementos, né? Que a terapia ela é uma abordagem ativa, direta, estruturada e de prazo limitado. Os manuais e os protocolos vão falar em 15 a 25 sessões, considerando um objetivo específico. Esse é um ponto importante. Isso significa que este planejamento pode ser revisto, pode ser repensado, pode ser replanejado. Então, inicialmente, considerando uma demanda, considerando um objetivo, nós temos um planejamento, né? Nós temos um prazo, e normalmente esse prazo, né, deve ter aí de 16 a 25 sessões ou semanas, né? No próprio modelo cognitivo de tratamento, ele vai apresentar o ideal, né, a necessidade inicial de 2 sessões semanais por um período, depois uma sessão semanal, e aí a cada 15 dias, a cada um mês, depois uma vez por ano, né, como uma forma aí de prevenção de recaídas, né? Mas a gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem se adequar, né, a esse formato. Mas, de maneira geral, o prazo ele é limitado, considerando, né, uma variedade aí de distúrbios psiquiátricos, como a depressão, as ansiedades, as fobias, queixas ligadas a dores, os transtornos alimentares, a dependência química. Então, ela fundamenta nessa perspectiva teórica de que o nosso comportamento ele é influenciado, ele é determinado pela forma como a gente estrutura o mundo, a forma como a gente percebe o nosso próprio comportamento, o comportamento do outro e o mundo. Ele vai falar de um conceito que eu acho muito bonito em TCC, que é estrutura de significados. Então, a partir da nossa experiência, a gente vai dando sentido, atribuindo significado
buscando sentido nas nossas vivências, né? Então, a partir do contato que a gente tem com o outro, com o mundo, com o nosso próprio comportamento, a gente vai tentando extrair sentido, né? Nomear aquilo, entender o que está acontecendo. E essa compreensão, né? Essa estrutura de significados que a gente vai formando ao longo da vida, nos constitui aí como pessoas, e é essa estrutura de significados que a gente vai acessar no processo terapêutico enquanto psicólogo cognitivo comportamental. Entender que sentido que o sujeito deu para as experiências dele. Então, no processo terapêutico, ele relata várias situações, coisas que foram importantes na vida dele, comportamentos que ele teve, comportamentos que outras pessoas tiveram, e qual foi o significado que ele deu para essas vivências, para essas experiências. E aí o nosso trabalho vai na perspectiva de ressignificar aquilo que é possível, aproximar da realidade outras coisas que são possíveis, e entender que sentido aquilo tem para o comportamento dele hoje, né? E de que forma ele pode usar aquela crença, aquele esquema mental para entender o próprio comportamento e aquilo que ele está buscando ali na terapia como mudança de comportamento. Então, o nosso trabalho, ele é ativo, ele é diretivo, né? De acordo aí com algumas demandas, tem uma estrutura, né? Um planejamento para essa intervenção, nessa perspectiva mesmo de compreender como o sujeito estruturou, né, na sua mente, na sua cabeça, na sua experiência, as vivências que ele teve, né? Lembra que no semestre passado eu falava do This Is Us, né, a série do Amazon. Tem uma cena assim que é muito claramente a gente vê a TCC, várias cenas, mas uma que veio à minha memória agora, quem já assistiu talvez se lembre, um momento em que como é que ela chama a personagem? Os dois irmãos lá, né? Sem ser o ator, os dois irmãos. A Kate. Acho que é a Kate e o Kevin. O Randall, é Randall o nome do outro? Ah, o Randall. Isso, a Kate e o Randall voltam para a casa que seria a casa que eles moraram, né? E aí eles começam a ter as lembranças que eles tiveram quando crianças, né? E aí tem lá o Randall e a Kate com a mesma, falando da mesma situação, que foi um evento que eles tiveram com o pai, né? Um jantar, ali de comer pizza, e as lembranças que os dois tiveram que foram muito distintas do mesmo episódio, né? Então, o sentido que a Kate deu para aquela experiência e o sentido que o Randall deu, né, para aquela experiência, para a mesma experiência, foi totalmente diferente. E quando eles começam a compartilhar essa memória, essa lembrança, eles começam a ver o ponto de vista do outro e entender como o outro viu, o que aconteceu. E aí a própria Kate tem essa fala assim, nossa, eu não percebi que o pai fez isso, né? Não foi essa a lembrança que eu guardei dele. E ele tinha sido agressivo com ela, né? Ele estava no mau dia, ali, o pai dele, o Jack, né? Mas que ela não deu, né? Que não foi importante, ela não registrou aquela informação, né? E o Randall tinha registrado, né? Então, dessa forma que a gente vai, né? Então, né? Essa é uma das diferenças do behaviorismo, né? No mesmo ambiente, por exemplo, ali do Jack, né, e dos filhos dele, ou, né, no mesmo ambiente familiar, as pessoas, os filhos, né, com a mesma vivência ali dos pais, na mesma situação, certamente interpretando de formas distintas e construindo significados diferentes para o mesmo evento. E é essa construção de significados que a gente trabalha no TCC, e entendendo o sentido que as pessoas vão dando para as vivências delas, né? E eu acho isso lindo, muito bonito quando a gente chega nesses significados,
Então, a gente entende como a pessoa percebe o ambiente dela, e aí vai tentando, de fato, compreender quanto essa percepção está influenciando no meu comportamento hoje, o quanto essa percepção interfere aí nas minhas relações hoje. E aí a possibilidade de... É mais ou menos assim, né? A partir do momento que a gente vê, né, tem experiência, a gente vai criando filtros, né? Modos de enxergar as coisas. E aí, às vezes, a gente não consegue atualizar, a gente não dá F5. Porque a gente vê as coisas a partir do nosso olhar, e não como as coisas são. E aí, mesmo que o ambiente seja diferente, que as pessoas tenham mudado, por exemplo, ou que a gente não enxerga essa mudança, a gente não percebe a alteração do ambiente, porque a gente está vendo a partir daquele filtro, né, que nós aprendemos ali. E aí a TCC vai trabalhar um pouquinho sobre esses filtros. Eles estão embaçando aí a sua visão e você não está vendo o que está acontecendo, estão dificultando, né, os seus comportamentos. Este é um pouco aí do nosso olhar na TCC, né? A forma como nós estruturamos as nossas vivências, né? E aí essa abordagem é uma abordagem que considera o homem em desenvolvimento, considera as pessoas em constante aprendizagem, e usando, inclusive, as teorias e a perspectiva da aprendizagem na perspectiva construtivista e cognitiva, né, para a compreensão deste homem. E no contexto clínico, a gente vai buscando aí ensinar o paciente a observar e controlar os seus pensamentos negativos automáticos, as suas cognições. E aqui eu quero que vocês destaquem, né, quem está escrevendo aí, estou vendo a Isa escrevendo, controlar, né, não significa não ter aquele pensamento, não significa pensar positivo, né, não é aquele papo coach do tipo, você tem que pensar positivo, você tem que fazer assim, você tem que, é uma regra, é uma crença, e ela também pode ser limitante, né? Muitas vezes né? Aqui é na perspectiva de entender o nosso padrão de pensamento, que no caso da depressão, por exemplo, tende a ser negativo sobre a gente, sobre o outro, sobre o futuro. E nessa perspectiva de identificação dos nossos pensamentos, a gente começa a questioná-los. Então, o controle não é no sentido de ir contra ele, né? Eu tenho que lutar contra esse pensamento. E isso é muito desgastante para o indivíduo, ir contra os pensamentos, e ficar ali, não posso pensar nada. É um exercício até perigoso para ele, né? Cansativo, né? Tem pesquisas que vão apontar que a gente tem 10 mil pensamentos num único dia só sobre a gente mesmo. Então, é impossível a gente controlar todos os pensamentos que a gente tem sobre o nosso próprio comportamento. O que a gente vai entender é mais ou menos um padrão, uma tendência de comportamento e de pensamento, e a partir do momento que a gente consegue entender o nosso padrão, a gente consegue modificar este padrão e questionar este padrão. Mas o primeiro movimento que a gente tem, inclusive, né, sobretudo no processo terapêutico, é de aceitar os nossos pensamentos, inclusive os pensamentos negativos. Porque eu preciso validar que eu tenho essa percepção sobre mim e entender em que momento que eu construí esse significado sobre o meu comportamento, sobre o meu desempenho, né, sobre as minhas características, sobre a minha avaliação do outro. E aí, a partir disso, eu posso modificar. Então, o primeiro passo, né, para a mudança e modificação de crenças é a aceitação. É aceitar que aquele pensamento está aí na minha estrutura.
Então, eu não posso ir contra, não pensa assim, é errado pensar assim, né? Não tem essa conotação, não. É, de fato, entender, aceitar e modificar aquilo que é possível, né? A Clarice Lispector, né, tem aquele trecho maravilhoso que ela fala disso, né? Até os nossos defeitos é difícil a gente cortar, né? A gente não sabe quais defeitos estão edificando a nossa estrutura, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Inclusive no consultório, né? Enquanto terapeuta, a gente está ali tendo acesso às crenças do indivíduo, né? E talvez tenham crenças que sejam estruturantes para eles e é importante que se mantenham, né? Bom, então a gente vai observar, né? Vai estar atento, vai de alguma forma controlar nesse sentido de aceitar e modificar o que é possível, né? Os nossos pensamentos negativos automáticos. Ai, professor, mas eu não tenho avaliação positiva sobre mim mesmo? Eu não tenho pensamento positivo? Sim, claro, certamente a gente tem, né? Também pensamentos positivos sobre o nosso comportamento, mas num contexto clínico, muitas vezes eles não aparecem, porque as pessoas estão ali por conta de uma demanda, né? Por conta de uma queixa, elas vão então falando, né, das questões delas, né? E quando a gente começa a identificar a avaliação positiva, entre aspas, aqui sobre si, a gente também reforça esse comportamento na perspectiva de entender que é uma avaliação. E aí é o cuidado, né? Se essa avaliação corresponde à realidade, né? Tem pessoas aí com transtorno de personalidade narcisista e que tem uma avaliação superestimada, né, sobre si mesmo e que não corresponde com a realidade. E é positivo, né? Então, é um aspecto que a gente precisa estar atento, né? Reconhecer o vínculo, né? A associação que no modelo cognitivo a gente vai entender, né? Entre cognição, afeto e comportamento. Nós explicamos o modelo cognitivo para o paciente, de modo que ele começa a identificar o quanto os pensamentos dele contribuem para o afeto, para as emoções e para o comportamento dele, né? Um pouco nessa perspectiva. Inicialmente aqui, a gente vai entender esse caminho de uma forma linear, né? Pensamento, afetos e comportamentos. Mas é claro que nós sabemos que no nosso repertório de comportamento isso não é tão linear quanto eu estou dizendo aqui. Essa influência não é tão direta, elas podem acontecer por outras vias. Mas, de antemão, para a gente entender o modelo cognitivo e também para explicar ao paciente o modelo cognitivo, nós usamos essa estrutura de pensamento, emoções e comportamento. Compreendendo, então, que parte daquilo que a gente faz, parte dos nossos comportamentos e das nossas emoções, vem aí de acordo com os pensamentos que nós temos sobre a gente, sobre as nossas experiências. E é sobre esses pensamentos que a gente vai tentando avaliar. No contexto clínico, as pessoas têm mais facilidade para falar dos comportamentos. O que eu fiz, o que o outro fez, o que eu falei, eu chorei, eu ri, eu fui ali, fui lá, aconteceu isso e tal. Ela conta a situação, ela conta o comportamento dela e das pessoas envolvidas. É mais difícil para ela falar o que ela está sentindo. E aí a gente começa a fazer esse exercício. Então, mas o que você sentiu nessa situação? Como é que foi para você? Depois a gente começa a entender os pensamentos, né? O que passou pela sua cabeça quando você sentiu isso na situação X. Né? Mas a primeira sessão, a segunda sessão, ela é quase descritiva, né? As pessoas vão contando situações da vida dela, experiências que elas tiveram, né? Os comportamentos, porque eles são observáveis, né? Eu consigo observar um comportamento. Agora, a emoção e o pensamento são comportamentos encobertos aí. Eu preciso que a pessoa
relate para que eu consiga ter acesso, né? Bom, a gente vai examinar, né? Então é importante que o paciente vai aprender, né, no processo terapêutico, examinar, avaliar as evidências contra e a favor dos pensamentos automáticos, que benefícios você tem pensando isso sobre si, que efeito você tem, né, ou que malefícios você tem, que está de acordo com esse pensamento, que vai contra, que evidências que você tem que isso é real, né, que isso é verdadeiro, que o outro pensou isso sobre você, né, que evidências que você tem que você não é capaz de realizar tal coisa, né, ou que evidências que você tem que o seu desempenho é X ou Y. Então, a gente vai, de fato, buscando aí, claro, isso, né, terceira, quarta, quinta sessão, né, assim, um pouco mais adiante, a gente começa a fazer o que nós chamamos aqui de questionamento socrático, buscando mesmo evidências dos pensamentos automáticos. Depois de um tempo, né, a gente vai buscando substituir ou ressignificar essas cognições tendenciosas, né, por interpretações, por avaliações mais próximas ao real, né, mais próximas àquilo que aconteceu, e de fato aproximando, né, a avaliação do sujeito, né, da pessoa, aquilo que está presente ali no dia a dia dela, né? E aí a pessoa vai também aprender, né, o paciente, a identificar e alterar as crenças disfuncionais, que normalmente predispõem ele a distorcer as experiências. Aqui a gente tem um ponto importante, porque aquilo que a gente vai entender, né, como crenças limitantes, a partir do olhar do Beck, ou mesmo do Bandura, quando a gente fala em autoeficácia, né, elas de fato vão distorcendo a realidade. No modelo depressivo e no transtorno depressivo, muitas vezes a pessoa tem uma crença tão incapacitante sobre si mesma que ela não avalia, né, ela não percebe as coisas boas que ela faz, a produção positiva que ela tem. Então, mesmo que muitas vezes ela tenha um bom desempenho no trabalho, na faculdade, ela tem ali, né, ela não avalia que aquilo é bom, sabe? E muitas vezes com uma crença aprendida de que não é bom o suficiente, né? E quando não vai tão bem, quando tem ali um baixo desempenho, ou, né, uma situação que ela não entregou, né, o que foi solicitado, o que ela se propôs, aquilo é superestimado, né? Ela avalia aquilo como uma catástrofe. Então, percebem? A crença que ela tem vai distorcendo aquilo que vai acontecendo, avaliando as situações mais difíceis como mais importantes e não dando importância para situações em que ela tem facilidade, que ela aprende, que ela faz, que ela dá conta, que é positivo na vida dela, né? Então, a gente vai fazendo um pouco desse exercício. E na depressão, especificamente, a partir do modelo cognitivo da depressão, esse é um viés cognitivo muito característico. A perspectiva de superestimar os problemas e as dificuldades e subestimar o potencial e as facilidades para aprender e aquilo que é considerado como um bom comportamento, né? Ou o comportamento que ela gostaria de ter naquela situação. Essa avaliação é sempre do sujeito, né? Sempre da pessoa. O crivo, né, para avaliar o comportamento de alguém é do sujeito, do paciente. Aquilo que ele está avaliando como sendo o caminho que ele quer seguir, ou aquilo que é importante para ele, com o objetivo terapêutico que ele tem, com as crenças que ele tem, né? Então, o nosso olhar é muito nessa perspectiva, né? E aqui é uma frase clássica, né, da TCC, vocês vão ler,
essa frase em vários textos que vão apresentar a TCC, inclusive no texto do Beck, né, do livro dele da terapia cognitiva da depressão. É um pensamento estoico, né, e considerando a filosofia estoica como base da TCC, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. E é essa interpretação que a gente vai buscar identificar, avaliar, revisar e, se for possível, modificar no contexto clínico. A interpretação que a gente faz. E o que a gente normalmente vai entendendo neste modelo é que a gente, né, vai se formando a partir de várias interpretações, esse extrair significado, né, das nossas vivências, e esses significados vão contribuindo para a nossa percepção do mundo, né, para a nossa visão sobre os fatos, né, sobre as nossas experiências, né. E aí a gente precisa, e essa é a análise que a gente vai fazer, esse é o exercício que a gente faz na terapia cognitiva, de avaliar essa interpretação, o quanto de fato ela está próxima ao fato, né, à realidade, aquilo que está acontecendo, né, o quanto ela corresponde àquela realidade. Então, tem situações em que as pessoas podem distorcer completamente a realidade, né? E tem situações que não, que a vivência delas é muito próxima à realidade. E aí a gente precisa estar atento a isso, né? E observar esse contexto, né? Eu vi aqui que o Will levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Will? Ô, Diego, aqui você, né, citou essa questão de ir trazendo o paciente ali para o mais próximo da realidade, né, do real, daquilo que ele está interpretando, porém o mais próximo possível do real. Porém é ele que dita o que é esse real. Então, não sei, para mim ficou meio vago. Como é que eu vou... qual que vai ser o parâmetro, né? Como que eu vou aproximar ele da própria interpretação? Não entendi. Buscando evidências, né? Então, você tem essa avaliação daquilo que aconteceu, que evidências que você tem que foi dessa forma. Há outras interpretações possíveis para essa situação. Muitas vezes as pessoas vêm para o consultório com queixas sobre a avaliação do outro, né? O outro falou, pensou isso de mim, e nem sempre ele tem essa resposta. E quando você pergunta, mas essa pessoa falou isso para você, ou alguém disse algo parecido, ele diz, não, isso não aconteceu. Tem evidências, né, de que foi dessa forma? Não tem. Então, você está me dizendo que foi uma avaliação que você fez dessa situação. Vamos pensar em outras explicações para este fenômeno, né? Em outras explicações para essa situação. Há outras possibilidades de interpretar o mesmo evento? Aí a gente está entendendo e aí depois, assim que ele lista, né, essas possibilidades de interpretação, a gente fala, mas quais dessas interpretações parecem ser mais reais? Quais dessas interpretações parecem condizer com aquilo que aconteceu, né? Considerando, claro, uma distorção da realidade, né? E aí a gente vai aproximando ele, né, do próprio crivo, e aí ele mesmo vai modificando essa perspectiva da realidade dele, né? Até, dependendo da situação, a gente pode considerar, então, a possibilidade de entender de uma outra forma. Você pode perguntar para alguém que viveu aquela história se ele entendeu de um outro jeito, se é um conflito no trabalho, por exemplo, e tem ali outros colegas, e outros colegas perceberam desse jeito. Vamos pensar aqui numa aula, né? E aí, então, pergunta para o seu colega, ele viu do mesmo jeito que você?
né? Alguém teve a mesma percepção que você, é isso mesmo, né? Então, a gente vai buscando essas evidências de que aquela percepção corresponde à realidade, né? Assim. Mas acho que um ponto, né, Will, a gente caminha nessa direção, mas o que a gente vai percebendo é que essa interpretação, né, essa forma de ver, vai acontecendo em vários ambientes. E aí que a gente começa a ver o padrão desse sujeito, né, dessa pessoa. Porque, é claro, tem ambientes que podem ser mais difíceis, né? Vamos pensar assim, trabalho, né? Tem algumas empresas que podem, né, ter demandas mais intensas do que outras. E aí, muitas vezes, você tem uma pessoa que ela muda de trabalho, mas a percepção dela é a mesma. Quando ela se vê, ela está no mesmo ritmo, né? Mesmo que a empresa seja diferente, né? Com demandas distintas, né? E aí você começa a fazer esse exercício. Mas espera aí, né? No ambiente X, você, né, tinha essa interpretação e era esse trabalho que você tinha para exercer, né? Na empresa Y, a mesma percepção com uma outra demanda, né? Agora na empresa Z, né, a mesma percepção com uma diferente demanda. E aí, né? O que está acontecendo? O que tem em comum nesses três ambientes? Certamente a interpretação do sujeito, a avaliação que ele faz daquelas situações. É essa avaliação que a gente vai avaliar, intervir, para que ele não reproduza esse comportamento. Por exemplo, infelizmente, é muito comum mulheres que passaram por situações de abuso no relacionamento, de ter relações abusivas, se interessar no futuro por rapazes com características muito semelhantes. E ela se mantém naquele padrão de comportamento. Eu acompanhei como supervisor um caso exatamente dessa forma. A pessoa tinha tido uma experiência, ela relatou essa vivência, né, de uma relação abusiva, e a gente estava vendo ela aceitar e se colocar ali numa nova relação de uma pessoa que ela estava conhecendo com as mesmas características. Então, percebe? É uma questão desse comportamento, deste padrão de comportamento. Eu não estou minimizando o agressor, né? Ele é culpado, né? E na perspectiva aí de uma concepção social sobre relacionamento, o machismo é hostil mesmo, né? Mas eu estou colocando aqui, porque ela está em tratamento, que essa pessoa está reproduzindo esse comportamento. E aí a gente não quer que ela entre nessa relação, né? O ideal seria que ela não entrasse ou que ela buscasse um outro tipo de experiência, né? Até recentemente vocês viram lá, eu me lembro que acho que a Débora Martins até compartilhou no Instagram dela, da Marquezine, né? Da Bruna Marquezine, com uma outra vivência de um outro tipo de namoro, né? Com outro rapaz e até um pouco receosa, né, com aquela experiência, né? Então, quer dizer, é uma interpretação e a gente vai olhar para isso. Muitas vezes, quando a pessoa está, né, num ambiente X, ela tem uma tendência a pensar de tal forma e muitas vezes reproduzir aquela tendência em outros ambientes que não são o mesmo, né? Ou em outras relações que não são as mesmas, ou em outros trabalhos que não são os mesmos, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de compreensão dessas tendências, né? Faz sentido, Will? Faz sim, total. Obrigado. De nada. Bom, e aí, meninos, mais alguma questão, mais algum apontamento aí sobre a TCC, né? Sobre um pouco daquilo que a gente está vendo, né, até esse momento, né? Quais são as impressões aí de vocês? Podem escrever aqui no chat que eu vou lendo, né?
Alguém quer fazer algum comentário? Me deu uma crise de espirros. Ai, Sheine. É alérgica. O som que eu faço no espirro as pessoas acham engraçado, mas nunca sabem se é tosse, se é espirro, se é uma coisa mais grave. Segundo meu namorado, ele nunca sabe o que falar, porque não sabe diferenciar. Você espirra e parece que está contando uma piada, Diego, é isso? Parece uma tosse, segundo ele, assim, sabe? Não, porque eu acho tão legal aqueles espirros que você escuta e daqui a pouco você está rindo do espirro da pessoa e vira uma piada. Não, mas eu tô com alergia, não sei se é da vacina, reação da vacina, mas tô com a tosse muito seca. Aí deu uma crise aqui agora. Eu até perdi o que você falou aí no final. Mas eu prometo trazer minhas dúvidas na próxima aula. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, que bom que está vacinada, que joia, que joia. Excelente. Não dá para reclamar, nem das reações. E os demais, já vacinaram todo mundo aí? Quem não? Vamos. Eu vou vacinar amanhã. Eu já vacinei. Muito obrigado. O Blendo ainda não. O Brendo é um neném, né? Não deu tempo ainda, né, Brendo? Exatamente. Eu vou deletar o Blendo aqui, gente. Tchau. Mata de vergonha, fala, Blenda. Mata de vergonha. Já está chegando. Eu também, Will. Toda cringe, né? Ô, Will, você é na parte da prioridade, Will. Eu tenho prioridade em tudo, principalmente no DNA, né? Na data de nascimento avançado. Já foi lá no comecinho já. Não vai entrar no match de data de nascimento. Foi não, porque eu sou mais velho que você. Não é nada, eu tô quase 40 anos já, estou com 36. Ai, eu tô com 37. Tamo junto. Vamos entrar junto na fila para comprar calcitran depois. Que isso, gente. Olha lá o Beck com 100 anos. Pois é, né? A TCC, o povo dura, né, Diego? Você comentou lá que o Bandura morreu com 90 e tantos, agora o Beck tá com 100 aí ativo ainda. Você vê os psicanalistas, tudo morre cedo, os que não se matam, né? Em compensação, Freud e Jung, não vou nem falar nada sobre isso. É o que eu tava comentando, Carlos. Psicanalista não dura muito, por que será, né? Vamos para TCC, então. Expectativa de vida, gente. Vamos ver se tem correlação aí. Pode ser essa flexibilidade, né? O bem-estar aí. A ideia, né, de um atendimento caloroso, receptivo, sem tantas traumas e fixações. Mas também é um período, né? A expectativa de vida aumentou, né? Dos anos 50 para cá, né? Então, e pensar no que o TCC surgiu na década de 50, 60 é uma possível explicação, né? Considerando a melhora na qualidade de vida, né? Vamos pensar assim também, né? Bom, vou então aqui encerrar a nossa gravação. Eu estou gravando, tô. Que susto.